Bom dia, eu sou Felipe da Sá Santana Tucuruvi, sou sociólogo e vou apresentar para vocês o diagnóstico da Subprefeitura Santana Tucuruvi para a Conferência Regional. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do Cadastro Único, de Programa e Benefícios Sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial e informações das subprefeituras que foram disponibilizadas pelas unidades públicas no diálogo com os agentes dos territórios. A subprefeitura de Santana Tucuruvi, situada na região norte 1 da cidade, é composta por 3 distritos: Santana, Tucuruvi e Mandaqui. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população da subprefeitura é de 318.913 pessoas. Comparando as populações, a subprefeitura tem o tamanho de um município de grande porte, como Barueri, no interior de São Paulo. Esta subprefeitura representa quase 3% da população da cidade de São Paulo. Entre os dois censos, 2010 e 2022, tiveram redução da população o distrito de Santana, quase 3%, e Mandaqui, quase 4%. Tucuruvi, o distrito menos populoso da região, cresceu pouco mais que 1%. As macro-regiões da cidade são no total 8: Centro, Leste 1, Leste 2, Oeste, Sul 1, Sul 2, Norte 1. Norte 1 é a região da subprefeitura de Santana Tucuruvi, junto com as subprefeituras de Jaçanã-Tremembé e Vila Maria e Vila Guilherme. E a Norte 2. A Zona Norte 1, como se observa no gráfico, teve redução populacional de quase 4%. De acordo com informações obtidas no Censo Demográfico de 2022, cerca de 792 moradias dessa subprefeitura estão localizadas em 6 favelas e comunidades urbanas. No Mandaqui, a Conselheiro Moreira de Barros, Charles Cameron, Basileia 2, Itabira e Pedra Branca. Em Santana, Zaquinache. E no Tucuruvi, Padre Leão Peruche. A Defesa Civil localiza 3 áreas sob risco geológico de escorregamento e solapamento. No Tucuruvi, na localidade de Padre Leão Peruche. A Defesa Civil não identificou moradias sob risco hidrológico. Destaques no território: diminuição significativa do tamanho das famílias no território e pequeno declínio populacional. Quantidade relativamente pequena para o conjunto da cidade de favelas e comunidades urbanas. Ao mesmo tempo, há mais de 22 mil residências não ocupadas. Predomínio da população feminina, pouco superior à proporção da cidade. Na pesquisa censitária da população em situação de rua, realizada em 2021, a maior concentração da região foi encontrada no distrito de Santana. Eram 763 pessoas pernoitando na rua e 361 em acolhimento. Esse levantamento, Censo POP 2021, marca um aumento de grande proporção dos não acolhidos em serviços parcerizados com SMADs, em relação aos acolhidos. No território de Sá Santana Tucuruvi, os não acolhidos equivalem a praticamente o dobro dos acolhidos. Percebe-se, assim, uma aceleração do crescimento da população de rua, em proporção muito superior ao crescimento demográfico, hoje em declínio. A população em situação de rua tem crescido bastante na subprefeitura de Santana Tucuruvi, desde a realização do primeiro censo nos anos 2000. Cresceu mais que 3 vezes neste período. Eram 371 pessoas em 2000 e aumentou para 1.232 em 2021. O último censo da população em situação de rua da cidade de São Paulo, em 2021, registrou o maior aumento de pessoas que vivem nas ruas, em toda a série de levantamentos na cidade de São Paulo e no território de Sá Santana Tucuruvi. Foi também o maior crescimento proporcional anual já verificado. Nesta região, registrou-se um percentual de 3,86% das pessoas em situação de rua da cidade, e seu crescimento, em relação ao levantamento anterior, foi de 19,15%. De acordo com o censo de 2021,
A região Norte 1 é a terceira região da cidade em quantidade de pessoas em situação de rua. Destaque-se a presença, com expressão no território, de famílias em situação de rua e de pessoas trans, agênero e não binárias, que requerem cada vez mais atenção, recursos e políticas específicas. Além de acompanhar as situações de vulnerabilidade do conjunto da população do território de Sá, Santana, Tucuruvi, há que se destacar a presença crescente de crianças e adolescentes em situações de trajetória de rua, como demonstram os resultados do censo CAS Rua 2022. O distrito de Santana passou a ocupar a 4ª posição na cidade de São Paulo quanto à trajetória de rua de crianças e adolescentes. O Cadastro Único, CAD Único, é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e sua família podem se inscrever ou atualizar os dados pessoais no Cadastro Único para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para o atendimento nos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado, pelo menos a cada 2 anos. Em São Paulo, como um todo, cerca de 32% da população está no Cadastro Único. A proporção de pessoas no Cadastro Único em relação à população total no Mandaqui é de 17%. Santana tem o maior número de habitantes, mas tem o menor percentual de pessoas no CAD Único. Como demonstrado no gráfico, a proporção de pessoas no CAD Único na Zona Norte 1 é de 29%. É a 4ª região entre todas as macro-regiões da cidade em percentual de cadastros. A proporção de famílias inscritas no CAD Único no território da subprefeitura de Sás, Santana, Tucuruvi, equivale a pouco menos da metade em proporção dos inscritos no município, pouco superior a 1/3 do total de famílias. No período de pouco mais de uma década, o número de famílias no CAD Único quase quintuplicou. Entre as famílias que estão no CAD Único, em Santana, 53% estão em extrema pobreza. As demais regiões têm mais de 20% das famílias em extrema pobreza. Em Santana, o segundo maior percentual de famílias no CAD Único tem renda per capita acima de meio salário mínimo, 48%. O número alto de famílias com renda per capita maior que meio salário mínimo demonstra que os valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de corte para diferentes faixas de renda dos países. Para países de renda média alta, como o Brasil, a linha de pobreza é de $6,85 por dia, em paridade do poder de compra. O Banco Mundial também considera a extrema pobreza com uma linha de $2,15 por dia, afetando 8,5% da população global. Nesses padrões, a extrema pobreza deveria ser até R$ 354,75 per capita e a pobreza até R$ 1.130. Que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos. Crianças e adolescentes na faixa etária de CCA, de 6 a 14 anos. Adolescentes de 15 a 17 anos. Pessoas idosas, com 60 anos ou mais de idade. A distribuição por ciclo etário nos 3 distritos é parecida. Há 79.473 pessoas idosas na subprefeitura, das quais 9.836 pessoas estão no CAD Único e 4.108 recebem o benefício de prestação continuada. Crianças e adolescentes compõem a maioria dos inscritos no CAD Único no território. Os adolescentes representam mais de 1/5 deste segmento etário e 0,98% da cidade de São Paulo. Quanto à distribuição por cor, o percentual de adolescentes autodeclarados pretos e pardos no CAD Único é ligeiramente menor que o do conjunto dos inscritos. Destaques do território. O incremento recente do número de beneficiários idosos do BPC é significativo não somente da densidade progressiva deste segmento etário na população, como também da vulnerabilidade de renda. Além da vulnerabilidade econômica,
somam-se aquelas próprias do ciclo de vida, que tornam as políticas socioassistenciais mais desafiadoras, com o crescimento da expectativa de vida, uma característica marcante da evolução demográfica do território de Sás Santana Tucuruvi. Pouco mais de 1/5 da população jovem de 24 a 29 anos do território de Sás Santana Tucuruvi está inscrita no CadÚnico, 1,2% da cidade. É o segmento etário com menor proporção de autodeclarados pretos e pardos, cerca de 1/3 da população do território, e bem abaixo da média da cidade, superior à metade dos inscritos. O indicador de homicídio de jovens é significativamente menor que o da média da cidade, de 9,2 para 100 mil habitantes, ante os 16,1 para 100 mil habitantes da cidade de São Paulo, podendo-se estabelecer eventual correlação deste dado com a cor. Em Santana, as pessoas pretas, pardas e indígenas são mais de 50% no CadÚnico. No Mandaqui, são 41% e no Tucuruvi são 39%. A maior concentração de pessoas que se autodeclaram pretas está em Santana, são 2.850. A maior concentração de pessoas que se autodeclaram pardas está no Mandaqui, são 6.033. A maior concentração de pessoas que se autodeclaram indígenas está no Tucuruvi, são 21. A região Norte 1 tem 50% do cadastro único com pessoas que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. Em relação aos grupos tradicionais e específicos indicados pelo CadÚnico, destacam-se a existência de 13 famílias ciganas, 8 famílias de agricultores familiares, 6 famílias de desabrigados ou desalojados, 461 famílias de catadores de materiais recicláveis e 13 famílias de presos do sistema carcerário. Mais da metade dos inscritos no CadÚnico compõe-se de pessoas autodeclaradas pretas e pardas, enquanto estes segmentos representam pouco menos de 1/4 da população do território, de acordo com o censo do IBGE de 2022. A população idosa é superior a 1/4 da população do território da subprefeitura, caracterizando seu envelhecimento e significativa presença relativa frente ao conjunto. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício da política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão no cadastro único e as barras vermelhas, quantas dessas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que, nos 3 distritos, o acesso ao benefício é bem inferior aos números de pessoas cadastradas. A região Norte 1 tem 20.352 pessoas com deficiência no CadÚnico e apenas 7.079 pessoas com deficiência recebem o BPC. Importante, guardar essas informações para o planejamento de ações nas discussões da conferência. Em relação ao CadÚnico, o conjunto de indicadores de vulnerabilidade permite destacar: quase 2/5 dos inscritos no CadÚnico são idosos. É semelhante à quantidade de crianças de 0 a 12 anos. No intervalo de 5 anos, de 2018 a 2023, a vulnerabilidade de renda mais que dobrou e a extrema pobreza quase triplicou. O BPC para pessoas com deficiências e o BPC para pessoas idosas alcançam um percentual relevante no cômputo da cidade, e este último representa mais de 2/5 dos idosos no CadÚnico. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo de R$ 1.518, e nessa família há 7 pessoas,
A renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício. O programa é composto por 5 benefícios. Benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberem, na soma dos benefícios de renda de cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício de primeira infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício variável familiar, no valor de R$ 50 e destinado às famílias beneficiárias que possuam, em sua composição, gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. O novo desenho do programa Bolsa Família concedeu o benefício extraordinário de transição. Foi destinado exclusivamente às famílias que já eram beneficiárias do programa em maio de 2023. O benefício extraordinário de transição está sendo pago exclusivamente a essas famílias e tem a finalidade de garantir que, no momento da migração dos programas, nenhuma família recebesse valor menor do que receberia anteriormente. As barras azuis mostram o total de famílias que estão no CadÚnico e as barras vermelhas, quantas destas estão no programa Bolsa Família. Destaques do território. Em sua evolução recente, analisando-se as informações de cadastros e benefícios de transferência de renda, é possível detectar um agravamento da vulnerabilidade de renda entre os já vulneráveis. Esta situação da vulnerabilidade de renda no território se expressa também na quantidade de beneficiários do Bolsa Família dentre os inscritos no CadÚnico e no BPC. Na região Norte 1, como um todo, 41% das famílias no Cadastro Único recebem o Bolsa Família. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades de pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial de média complexidade e os de acolhimento institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. O número de serviços de proteção básica na rede parceira não se alterou significativamente entre 2015 e 2025 na subprefeitura. O destaque é o fechamento do Centro para a Juventude que existia no território. Além disso, foi instalado um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para adolescentes, jovens e adultos, oferta que não existia em 2015. Na proteção social especial, existem os seguintes serviços: 3 repúblicas para adultos, 2 núcleos de proteção jurídica e social e apoio psicológico, 2 centros de acolhida para adultos por 24 horas, 2 centros de acolhida especial para famílias, 1 núcleo de convivência para adultos em situação de rua, 1 serviço de proteção social a criança e adolescente vítima de violência, 1 serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, 1 centro-dia para idosos, 1 serviço especializado de abordagem social às crianças, adolescentes e adultos em situações de rua, 1 centro para adultos por 16 horas, 1 centro de acolhida para homens transexuais, 1 centro de acolhida especial para idosos, 1 centro de acolhida especial para mulheres, 1 centro de acolhida especial para mulheres transexuais, 1 família acolhedora e 1 instituição de longa permanência para idosos. Não há serviços para pessoas com deficiência. Foram omitidos no mapa e na tabela os serviços com endereços sigilosos. Exemplos:
serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e centro de acolhida para mulheres em situação de violência. Destaques do território. Ao longo do ano de 2024, o CREA Santana Tucuruvi registrou 169 pessoas vitimadas por algum tipo de violação, destacando-se, por segmento, crianças e adolescentes, 34 vítimas de violência intrafamiliar, física ou psicológica, sendo 14 meninos e 20 meninas, estando 12 destas na faixa etária de 7 a 12 anos. 12 vítimas de abuso sexual, sendo 3 meninos e 9 meninas, estando 5 destas na faixa etária de 7 a 12 anos. 34 vítimas de abandono ou negligência, sendo 20 meninos e 14 meninas. 6 até 15 anos, em situação de trabalho infantil, 2 meninos e 4 meninas. Idosos, com 60 anos ou mais. 30 vítimas de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual, sendo 7 homens e 23 mulheres. 27 vítimas de abandono ou negligência, sendo 11 homens e 16 mulheres. Além das violências registradas anteriormente a crianças e adolescentes e idosos do sexo feminino, 17 mulheres entre 18 e 59 anos foram vítimas de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual. Pessoas com deficiências. Há 4 registros de abandono ou negligência e 1 registro de violência intrafamiliar, física, psicológica ou sexual. Com relação à rede de proteção socioassistencial, observamos a seguinte evolução das ofertas. Na proteção social básica, em 2015, havia 1.570 vagas, já em 2025, 1.540. Na proteção social de média complexidade, havia em 2015 675 vagas e em 2025 890 vagas. Na proteção social especial de alta complexidade, em 2015 havia 320 vagas e em 2025 988. No cômputo total, em 2015 havia 2.565 vagas e em 2025 3.418. Considerando toda a subprefeitura, a proteção estimada das vagas disponíveis em relação às pessoas registradas no cadastro único é, para a faixa etária das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, de 5,95%, ante uma proporção de 11,82% na cidade. Para a faixa de adolescentes de 15 a 17 anos, é de 2,57%, contra 6,03% no município como um todo. Para os jovens e adultos de 18 a 59 anos, 0,27%, o que se compara a 0,77% na cidade. Enfim, para as pessoas idosas com 60 anos ou mais, é de 0,61% na subprefeitura e de 10,11% na cidade de São Paulo. O distrito de Santana passou a reunir a maior parte relativa da vulnerabilidade de renda, maior proporção de concessão do benefício de Bolsa Família, além de concentrar a maior população de rua da região da subprefeitura e a quarta do município. Há uma provável prevalência de situações de vulnerabilidade difusas no território. Há uma predominância da população feminina relacionada à maior longevidade das mulheres. Há uma subestimação da oferta de serviços em relação à representatividade quantitativa e vulnerabilidades específicas da população idosa. Há um descompasso acima da média da cidade entre a vulnerabilidade de pessoas brancas, de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Para reflexão. Mesmo com a redução populacional, houve importante recrudescimento da vulnerabilidade de renda, segundo o CadÚnico, no período de uma década, aumentando significativamente parcela da sociedade nesta situação, com coincidência com o período de retração econômica. Pessoas autodeclaradas pardas e pretas são as principais vitimizadas pela vulnerabilidade econômica,
eventualmente agravada pela condição de minoria populacional e ainda mais amplificada na situação de rua. Em período recente, com o aumento da pobreza e pobreza extrema, observou-se fenômeno contundente de declínio econômico entre os já pobres. É notável o crescimento da população idosa vulnerável, medida pela inscrição no CadÚnico, que supera a já elevada proporção de idosos na população do território. É também significativa a presença de crianças de 0 a 11 anos sob situação de vulnerabilidade econômica em relação aos demais segmentos etários. Há dificuldades crescentes em manejar não somente o crescimento exponencial da situação de rua, mas também a cronificação e complexidade do seu enraizamento. Destaque-se o aumento da população feminina nesta condição. Tanto quanto invisível, são muito expressivas as quantidades e frequência de violações a crianças e mulheres, e especialmente de natureza intradoméstica. Há necessidade de contenção da trajetória de rua de crianças e adolescentes, de magnitude semelhante à que ocorre com adultas, e envolventes de práticas ilícitas e inapropriadas de uso do espaço urbano e sobrevivência. Sobre a rede de serviços. Há uma distribuição muito desigual dos serviços do território, pois estes se encontram quase na totalidade nos distritos de Santana e Mandaqui, em prejuízo de ofertas no distrito do Tucuruvi. Todas as variáveis levantadas demonstram que a rede não cresceu no compasso da progressão das vulnerabilidades e riscos. Esta defasagem assume duas formas principais. A proteção especial aproximadamente triplicou sua oferta de vagas, além de diversificar o atendimento de segmentos, especialmente no que se refere à população em situação de rua. Não obstante, este incremento não se verificou nas proteções básica e especial de média complexidade, que há uma década registram estagnação ou declínio de ofertas. Há vazios muito expressivos quanto a segmentos a serem atendidos e tipos de serviços a serem implantados. Para a população idosa, apesar dos dados do CadÚnico e BPC, além dos casos de violações e dos dados que demonstram o envelhecimento da população, não há nenhum serviço na proteção básica e são insuficientes na especial. Não há nenhum serviço voltado a pessoas com deficiências, apesar do relevante quantitativo de BPCs concedidos. A rede de CCAs declinou em ofertas, que também se concentram num distrito do território, a despeito de crianças e adolescentes serem o principal grupo em vulnerabilidade de renda e vítimas de grande incidência de violações e negligências. A diminuição de vagas dos SAICAS é sugestiva da necessidade de ampliação também destes serviços. Não há serviço especificamente destinado a jovens, que os interpele para além do mundo do trabalho e em várias outras especificidades de sua condição, não obstante seu peso quantitativo relativo no território. Há necessidade de ampliação de serviços de acolhimento às mulheres, pelo maior envelhecimento em relação aos homens, pela situação de vulnerabilidade associada à frequência relevante de situações de violação e, inclusive, sua maior participação na situação de rua. Desejamos a todos, todas e todes uma ótima conferência.